Olá, pessoal, muito boa noite. Sextou com muita animação, porque a gente começa hoje o Hackathon Inova Turismo. Eu quero saber quem é que está aqui na live, então comenta aqui de que cidade que você é. A gente quer muito saber quem é que está aqui com a gente. A gente começa agora o Inova Turismo, um hackathon com realização do Sebrae Paraná, que vai buscar soluções aí para ajudar o turismo a continuar operando de forma mais sustentável. Então, você que está aqui vai ajudar sim a criar soluções para tornar o turismo mais inteligente, mais sustentável, mais seguro e acessível para todos. Eu sou a Ana Maia, da Penic Lobster, e vou estar com vocês ao longo dessa jornada, no final de semana. E aqui, nessa nossa primeira live muito especial, a gente tem a Patrícia Albanês, que é coordenadora estadual de turismo do Sebrae Paraná, Marcela Vilano, que é consultora de inovação e startup hunter do Sebrae Paraná também, a Tatiana Turra, que é presidente do Instituto de Turismo de Curitiba, Giovanni Diego Bagatini, que é da FEComércio, e o Thiago Gavassi, aqui da Penic Lobster, que muitos de vocês aí já têm um pouquinho de medo, que sabe que, né, que ele pega pesado aí nesses hackathons para saírem boas soluções. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Estão animados? Paty, como é que tá a expectativa? Super alta, Ana, super alta. A gente viu o time de pessoas que se inscreveram, grandes expectativas, né? A gente está passando por um momento único aqui da nossa história. Já queríamos ter feito este hackathon antes, agora eu acho que mais do que nunca, né? Durante a pandemia, uma série de questões que nós víamos como tendência se aceleraram, deram um salto. Então, a gente está aqui justamente para trabalhar com esse super time de pessoas, de pensadores inovadores, dentro do desafio do turismo, que foi enorme, né? Porque a essência do turismo é o deslocamento das pessoas, e a gente justamente o que não pôde fazer foi se deslocar. Então, tá aí, né? Um grande problema para que grandes pensadores nos ajudem a buscar soluções para uma retomada segura e sustentável dessa atividade, que já é uma atividade que faz parte da nossa vida, né? Já é um desejo, um valor da nossa sociedade viajar. Então, estou muito animada e com grandes expectativas. Vou estar aqui com vocês hoje, sábado e domingo, com esse super time aí. Ah, legal, vai ser uma troca super legal, pessoal. Vocês vão ter acesso aí a vários consultores do Sebrae, a vários especialistas de diferentes áreas que vão poder ajudar vocês. Tem profissionais do turismo, e o que a Paty falou é verdade. Gente, tá cheio de galera aqui, ponta firme, tem muita gente de diferentes habilidades, então é isso que faz o hackathon acontecer, é isso que vai ajudar aí a trazer grandes soluções para o nosso hackathon. E eu queria já aproveitar também e chamar a Marcela, porque assim, o Sebrae estimula muito esse tipo de iniciativa, de trazer programas de capacitação e desenvolvimento para ajudar aí pequenas e médias empresas. Então, o hackathon, ele também tem essa expectativa, né, Mar? Oi, pessoal, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. A gente fazia, né, como a Patrícia falou, fazia muito tempo que a gente estava pensando nessa iniciativa, como fazer isso, e acho que mais do que nunca se mostra super necessário para o setor, e não só para o setor do turismo, mas para a gente realmente movimentar e trazer inovação, transformação digital como um pilar fundamental para apoiar as empresas que estão passando por um processo bastante delicado nessa pandemia. Então, estou muito feliz de estar aqui com todos que se inscreveram. Sejam muitíssimo bem-vindos. A gente está com uma super expectativa para o que vai surgir aqui nesses 3 dias, né, nesses 2 dias aí. E também eu quero deixar o Sebrae à disposição de todos vocês. Acho que mais importante do que esses 2 dias de construção das ideias e dos projetos de vocês é o dia seguinte do hackathon, é vocês realmente conseguirem colocar essas ideias para rodar, conseguirem colocar e estruturar essas ideias para o mercado. Então, pensem sempre que o que vocês estão construindo aqui pode sim ser o negócio de vocês daqui para frente. E o Sebrae está aqui justamente para apoiá-los a estruturar esses projetos logo após o hackathon, para que eles se tornem startups, para que se tornem empresas prontas para o mercado. Então, contem com a gente, estamos, assim, ansiosos para o que vai vir, mas principalmente ansiosos para atendê-los pós-hackathon também, para ajudar vocês a transformarem todas essas ideias em negócios de verdade. Legal. Tem até uma frase, eu não lembro se escutei da Marcelinha, acho que foi da Marcelinha, que foi um dos trabalhos do Sebrae é transformar ideias em CNPJs. Eu achei isso, e é isso mesmo, né? Isso que é o mais legal, assim, ter todo o suporte a gente já fez, né?
Na Asteroide, que é minha outra empresa, a gente participou de vários programas do Sebrae, a Marcelinha também, junto com a Patrícia e outras pessoas, a gente sempre esteve muito próximo e é muito legal ter o suporte de uma instituição igual essa no Brasil. Muitas soluções que saem de hackathon viram empresas. Então, tá aí, ó, você, a tua virada diária, né? Ou teu início de carreira aí pode ser com a sua própria empresa. Lembrando, então, que esse hackathon ele vai focar em 3 desafios, que é o desafio experiência, para pensar em soluções para proteger turistas e colaboradores do setor, e também apresentar aí oportunidades e novos formatos para melhorar e incentivar o turismo. Tem o desafio digital, que é ajudar no processo de inclusão e transformação digital de pequenas empresas no turismo e seus fornecedores. E o desafio comunidade, que é para desenvolver práticas e mecanismos de cooperação dentro do setor de turismo, para fortalecer aí a comunidade e o ambiente de negócios em prol do turismo. Ou seja, tem desafio pra caramba para vocês aproveitarem. Então, ó, podem ser criativos. A ideia justamente é pensar em novas formas, novos formatos, para que a gente consiga aí essa retomada do turismo, né? Digamos assim, a gente trazer novas soluções e formas para atuar no setor. E queria puxar agora a Tatiana, ela que é aí a presidente do Instituto de Turismo de Curitiba. Tati, Curitiba é celeiro de inovação e o turismo ele tem uma importância muito grande, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento. Bom, boa noite a todos, que alegria estar com vocês, acho que também uma super expectativa, animada, acho que ainda mais com esse clima, né, com essa descontração aqui, acho que quando começa assim, a gente traz uma parte que, querendo ou não, positiva, mesmo que com esses desafios da pandemia, mas acho que é super positiva, como a Patrícia falou, quem é que não gosta de viajar, a gente ali, né, ajuda a realizar sonhos muitas vezes, então acho que isso é super gostoso. E bom, falar de Curitiba, acho que o nome da cidade já está muito atrelado à palavra inovação, ela carrega na sua história, antes, às vezes, até nas soluções urbanas, nas intervenções urbanas, e nos últimos anos aí, veio muito o contexto da tecnologia, com a formatação de um ecossistema voltado para isso, né, todo um projeto conduzido pela agência TIBA, tiveram outras iniciativas anteriores, mas que agora, né, a gente vem recebendo aí inclusive alguns prêmios internacionais, né, recentemente no Canadá, que reconhecem todo esse ecossistema e iniciativas voltadas para inovação, seja ela urbana, em outras áreas também. E qual que é a linha, né? Estimular a inovação na cidade, atrair, na verdade, essas startups, e eu acho que pensar a cidade de uma maneira diferente. Fiquei muito contente com os eixos desse hackathon, né, que possam favorecer, que possam estimular aí muito a atividade turística. Trouxe até uma proposta de tema, de repente, né, para falar, mas antes disso eu queria falar um pouquinho do turismo também na cidade, que eu acho que é importante todos saberem, né. Curitiba recebe anualmente mais de 7 milhões de visitantes. Esse ano talvez a gente tenha um índice diferente, mas até então vínhamos numa crescente, muito forte no segmento de negócios e eventos, mas com um crescimento exponencial de mais de 100% aí nos últimos 5 anos no segmento de lazer, com um perfil muito, muito diversificado. Então, além de famílias, jovens, idosos, então aí vê que o tema inclusão também, de repente, venha a favorecer na questão aí do hackathon. E um dos projetos, que é o tema que eu venho propor, que é o Natal, nosso Natal, que é um dos nossos principais produtos turísticos, vai para um 4º ano aí consecutivo de programação, no ano passado nós tivemos mais de 160 atrações nesse Natal, mais de 100 mil turistas nos visitaram, e com a pandemia nós tivemos que repensar todo esse projeto. Hoje a gente trabalha na formatação de alguns circuitos drive-in, drive-thru, de como embarcar mais a tecnologia no sistema de decoração para causar, de repente, uma nova experiência ou, né, uma nova visibilidade do Natal. Então, eu queria propor esse tema. A Patrícia hoje nos provocou na questão do conselho, nós tivemos uma reunião do Conselho Municipal, e eu queria trazer, eu acho que todo mundo ali aprovou da gente trazer essa proposta aí para vocês também viajarem na onda do Natal, e em todo esse clima.
Ok? Uma satisfação, quero desejar um bom trabalho, boas inspirações aí para todos. Super obrigada. A Paty estava empolgada, ela falou assim, não, Natal é uma boa dica aí para o pessoal focar no desafio também, que realmente é um momento, Curitiba tem muito isso, né? Tem muita magia do Natal. A gente fala bastante de Curitiba, o Sebrae Paraná, que está realizando aqui esse hackathon, mas a gente tem participantes aí de todos os cantinhos do Brasil e com certeza vocês já ouviram falar do nosso Natal, com certeza vocês já viram aí várias atrações, então tá aí um desafio legal que vocês podem... Ana, eu queria comentar, se você me permitir, que eu acho que hoje foi um dia muito importante, né, Patrícia e Giovanni, também para a gente no sentido da inovação. Eu falei tanto da inovação do ecossistema da cidade e tal, mas eu acho que o dia também foi muito importante porque nós tivemos uma primeira reunião do nosso ecossistema de inovação para o turismo, também de uma parceria muito estreita, que a gente tem que agradecer ao Sebrae pela grande iniciativa e provocação também, na verdade, junto com a FEComércio, e eu acho que a ideia, acho que o Hackathon vem a somar e que esse seja só o primeiro dos grandes desafios que a gente vai ter, que vamos superar e vamos ter muita criatividade aí para a cidade. Com certeza. Giovanni, agora eu quero falar contigo. O turismo é um negócio que gera oportunidade em cadeia. Então, quando as atividades econômicas aí, características do setor de turismo, elas são bem trabalhadas, várias outras atividades, elas são impactadas. Então, isso acaba beneficiando aí todo o comércio de uma forma indireta, que às vezes nem é percebida pelas próprias empresas, não é mesmo? Eu queria que você falasse para a gente por que isso é tão importante. Acho que o teu áudio não está funcionando. Isso mesmo, boa noite a todos. Parabéns por estarem aí nessa sexta-feira à noite. Eu acho que pessoas assim é que transformam o mundo para melhor. A FEComércio está junto sempre. Essa questão que você citou, o turismo no mundo, antes da pandemia, ele gerava 1 a cada 5 novos empregos no mundo. E para vocês terem ideia, países como Portugal, Espanha, acabaram saindo da crise por conta da atividade do turismo, né? E no Brasil a gente está ainda começando, e eu tenho certeza que vocês aí vão criar novas soluções, novas ideias, para a gente estar melhorando cada vez mais. A gente recebe cerca de 6 milhões de turistas do exterior por ano, em média, né? É um número muito pequeno, países aqui pequenos da América Latina recebem mais, cidades recebem mais, museus recebem, como o Museu do Louvre, recebe mais turistas por ano do que o Brasil recebe do exterior. Então, é uma atividade econômica que movimenta mais de 52 setores da economia, né? Quase 9% do PIB. Então, assim, é um setor importantíssimo e uma atividade que a gente fala que é uma indústria limpa, né? Porque é uma indústria que não emite poluição, é uma indústria, quando trabalhada corretamente, como a gente tem feito aqui no Paraná, sustentável. Então, assim, a gente tem tudo para criar um ecossistema inovador no turismo também, a gente conta muito com vocês. Obrigado por estarem aí na sexta-feira, no final de semana, participando desse evento, que eu acho que vai ser o primeiro de muitos. Quando a Patrícia me convidou e depois a Tati, os demais colegas foram falando mais do evento, eu fiquei cada vez mais apaixonado e eu espero que vocês também se apaixonem. Quem não conhece ainda o setor de turismo, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, como eu também sou formado em administração e marketing, hoje eu trabalho com turismo, acabei me apaixonando. Então, obrigado a todos, bom evento, e FEComércio, SESC, SENAC, está sempre para apoiar vocês, e todo o trade turístico, empreendedores, etc. Então, estamos juntos. Obrigada, Giovanni. Quem não se apaixona pelo turismo, né, pessoal? Me diz. Quero mandar aqui, um alô para o Eduardo Riva, diretamente de Maragogi, Alagoas, Silvia, Maíra, Daico, Fabiana, Ana Paula, André, todo mundo que está aí na live, seja bem-vindo, primeira live aí do Inova Turismo. A gente começou agora, a gente fez nossa abertura, daqui a pouquinho já vai ter conteúdo especial para vocês, então a gente vai falar ali sobre as tendências do turismo, o Thiago também vai trazer a questão da inovação para vocês, para o nosso hackathon começar. Então, agora a gente se despede ali da Tatiana, do Giovanni e da Marcela, mas antes eu quero que vocês falem para a gente aí, deem um recadinho para o pessoal do que vocês esperam de ver de solução nesse hackathon.
Começando aí pela Marcelinha. Maravilha. Pessoal, quero deixar uma provocação aí na mente de vocês também. Pensem nas soluções não com o olhar do turista. Pensem também nessas inovações e nessas soluções a partir dos negócios do turismo, dos empresários. Todo esse processo de digitalização, transformação digital, como ajudá-los, como adaptar os seus negócios para esses desafios, e não só com o olhar do turista. Então, deixa essa provocação também, porque é um setor que tem muita oportunidade de mercado. Então, fiquem de olho nisso e estou bem curiosa para ver o que vai surgir. Boa sorte! Boa, Marcelinha. Tati, fala pra gente o que você espera ver nesse hackathon. Bom, eu gostei dessa provocação aí da Marcela, porque eu falei do Natal, trouxe o exemplo do Natal, mas eu acho que nesse momento a gente também tem que ter essa visão, as empresas precisam, né, às vezes vai contribuir muito para o gerenciamento delas, o gerenciamento dos negócios. Bom, eu comentei do Natal, e eu acho que tem um campo aí enorme para pensar a cidade. A gente vem trabalhando muito a diversificação também dos nossos cartões postais, então como trabalhar outros produtos turísticos além dos nossos principais atrativos, né? Acho que isso também pode ser aí uma proposta, tá bom? Um sucesso para todos. Show, obrigada. Giovanni, diz aí o que você espera do pessoal. Opa, acho que o teu áudio? A gente Giovanni, não te áudio. ouve, Giovanni. Você tá com o microfone desligado, Giovanni? Desculpa. Boa. Então, assim, eu queria trazer uma provocação para vocês pensarem como que a gente pode trazer uma solução para mostrar o nosso turismo para o mundo todo, né? Porque, assim, a gente ainda é muito precoce ainda na comunicação, inclusive internamente e externamente. Então, assim, como que a gente pode melhorar isso, né? Como que a gente pode estar mais na vitrine? A gente já faz um trabalho gigantesco das instituições e de todo o trade turístico, a gente tenta fazer isso acontecer, mas às vezes vocês podem achar uma solução aí que ninguém nunca pensou, né? Como que a gente pode ficar mais visível para o mundo? Hoje o Paraná tem a TV Paraná Turismo, a gente está tentando estar cada vez mais nas redes sociais, etc., mas eu acho que vale a pena a gente pensar numa provocação de como a gente pode ficar mais visível também, porque como o Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, ele fala, né, para desenvolvimento social é necessário desenvolvimento econômico, né? Então, se a gente conseguir trazer esse desenvolvimento econômico através do turismo, a gente acaba impactando positivamente na área social também, né? Então, fica essa provocação aí para vocês e desejo sucesso a todos. Maravilha, muito obrigada, Giovanni. E, conto com vocês três aí, né, sendo mentores desse hackathon. O pessoal vai querer falar aí com esses ícones do turismo, como a Susan citou aqui no chat. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui na live de abertura. Boa noite para vocês, porque a gente segue aqui a programação. A gente se despede. Tati, Marcela, Giovanni, brigadão, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Agora, gente. pessoal. Valeu! Agora a gente vai já começar para a nossa parte de conteúdo com a Tati, que vai falar sobre turismo, cenário no mundo e principais tendências e tecnologias aplicadas no setor. Depois o Thiago vai falar ali sobre inovação e também tem dicas super importantes, tá? De como que vai funcionar a dinâmica do nosso hackathon. Então, a partir de agora, pode começar a anotar aí, pode começar a prestar atenção, porque a Tati vai trazer aí bastante insights também do que vocês vão poder criar de soluções desse hackathon. Então, Tati, tá contigo. Vou compartilhar aqui já a apresentação. Legal, então vamos lá, vamos falar começar o que é turismo, né? Aqui hoje a gente está com 125 na sala, eu quero ver todo mundo saindo turismólogo daqui. Quem não vai sair turismólogo daqui hoje, para poder fazer soluções que fazem ainda mais sentido para a gente. Eu organizei um conteúdo aqui, já de cara, desmistificando ou tentando desmistificar isso que a Marcela falou, né? Porque o turismo, ele está no nosso imaginário. Se a gente perguntar para as pessoas de gostos diferentes, poder aquisitivos variados, o que você vai fazer com dinheiro se você ganhar na Mega Sena, por exemplo, já no nosso imaginário vem.
eu vou viajar, eu vou correr o mundo, né? Eu vou passear muito, vou sair do meu emprego e vou conhecer todos os países. Então é isso, o turismo ele está muito relacionado com a questão do lazer, com a questão lúdica. Se eu pedisse para vocês definirem, aqui, se a gente estivesse numa sala e eu perguntasse o que é turismo, muita gente ia dizer isso. É viajar, é passear, é conhecer outros lugares, e tá certo, tudo isso é turismo. Mas eu quero explicar para vocês um pouco mais a profundidade disso que estava na fala aqui de várias das pessoas, né? Um pouco o Giovanni trouxe isso também. Turismo é uma atividade econômica. Então, para começar, eu trouxe um conceito de turismo, né? Turismo é compra e venda de serviços gerado pelo deslocamento voluntário das pessoas para fora dos seus limites de residência fixa. Agora aqui, queria que vocês me respondessem no chat, 1 para sim e 2 para não, tá? Vou fazer uma pergunta que é a primeira prova do teste dos turismólogos. Eu moro em Curitiba. Curitiba tem um bairro gastronômico que é turístico, que se chama Santa Felicidade. Esse bairro tem um restaurante bastante conhecido, que muitos turistas vão, que é o Madaloso. No domingo, eu que moro em Curitiba, ganho meu salário aqui, agora vocês já conhecem o conceito, hein? Eu vou almoçar em Santa Felicidade no restaurante Madaloso. Eu sou turista? Quem acha que eu sou turista, coloca 1 aqui no chat. Quem acha que eu não sou turista, coloca 2. Tati, tem um delayzinho só, tá? Que eles acompanham a gente de 30 segundos, mas eles já vão responder. Então, se quiser dar continuidade aí, eles já vão falar. Então, eu quero que vocês me digam aqui no chat. Eu, que moro em Curitiba, ganho meu salário aqui em Curitiba, vou almoçar num restaurante, num bairro turístico no final de semana com a minha família. Eu quero saber se eu sou turista ou não na cidade de Curitiba. Então, quem acha que eu sou turista, coloca ali no nosso chat 1. E quem acha que eu não sou turista, coloca no nosso chat 2. Nossa, teve bastante 2, hein? Teve? Ah, legal. Então, 2 é eu não sou turista. Quem respondeu 2, parabéns, já passou na primeira prova do primeiro semestre do seu curso rápido de turismo. Então, muito bem. Eu tinha colocado 1, achei que... Tinha colocado. Então, eu vou te explicar por que não. O turista, ele é a pessoa que vem de fora do seu local de residência, né? Tem aqui um esqueminha na sequência que vai explicar isso, olha. O turista, ele tem um outro núcleo emissor e ele faz um deslocamento voluntário por motivações diversas. Segunda aula do turismólogo, as motivações geram os tipos de turismo. Então, o cara vem a negócios e eventos, o cara vem por troca de conhecimento, vai por ecoturismo, isso são motivações da oferta, né? Existem também as motivações da demanda, esse destino mais adequado para terceira idade, é para família, é para criança, né? Então, a gente pode segmentar o turismo de acordo com essas motivações, e essas motivações de turismo falam muito para a gente sobre a estrutura que é necessária naquele destino, sobre os tipos de serviços que as empresas precisam ofertar, sobre as necessidades e quais as características onde essas pessoas vão buscar. E eu quero que essa pessoa que ganha o dinheiro aqui, fora do meu local de residência, traga dinheiro novo para a minha economia. Inclusive, turismo está na pauta de exportação do Brasil. Quando o turista estrangeiro vem para o Brasil e consome aqui, a gente está exportando serviço. Então, quanto mais de longe vier o meu turista, mais dinheiro novo está entrando na minha economia. Por isso que turismo é uma atividade econômica tão importante. O Giovanni falou para a gente, né, aproximadamente 52 atividades, então vou trazer um outro dado aqui, bem atual, para vocês terem uma ideia do impacto das atividades turísticas no setor, nas atividades econômicas do turismo. A gente tem 21 atividades características do turismo consideradas pelo IBGE. Quando a gente trabalha essas 21 atividades, outras 191 atividades são impactadas de uso do turista e do residente local. Essas 191 atividades movimentam outras 142. Quando o turismo está bastante aquecido,
mais 217 atividades econômicas. Ou seja, quando a gente movimenta aquela cadeia ali da ponta do turismo, que eu reconheço, agenciamento, transporte, alimentação, que aquilo é a essência do turismo, hospedagem, né? São as 21 atividades econômicas que são o coração do turismo, outras 500, mais de 500 atividades também são impactadas. E quando a gente traz dinheiro novo para a nossa economia, desenvolve aqui produtos e serviços de acordo com as motivações e com os potenciais do nosso destino, a gente quer muito que esse retorno não seja só financeiro, mas também econômico, sociocultural, ambiental, e a gente vai ter aqui o turismo sustentável. E aí o turismo funciona aqui, né, uma ilustração, ele funciona como um corpo humano. A gente diz que os empresários são o coração do turismo. Ele bombeia sangue, ele injeta investimentos para todo esse corpo, ele cria produtos, ele cria serviços, ele cria atrações, ele se promove o destino. A cabeça desse corpo humano é o poder público. O poder público, ele faz o quê? Ele regula, organiza, fomenta, incentiva, né, sinaliza, dá infraestrutura. Os braços e as pernas são a nossa mão de obra e é fundamental que ela esteja qualificada para a gente ter um bom atendimento. E o nosso corpo também está cheio de células e a comunidade é essa célula que está por todo o nosso corpo. Faz parte do público, faz parte do coração, faz parte dos membros. E aí, uma pergunta aqui, uma outra pergunta para vocês, né? Quando a gente tem morte cerebral, vai lá, entuba o corpo, coração continua batendo. Esse corpo funciona? Esse corpo tem vida? Tem, né? O coração continua batendo, continua desenvolvendo produto, injetando dinheiro, criando serviços, mas não é a melhor vida. Então, o ideal do sistema é quando a gente tem os órgãos públicos funcionando bem, os empresários investindo, os funcionários qualificados. Esse é o melhor dos mundos, mas nem sempre é assim. E o que eu quero dizer com isso é que a gente não desenvolve turismo somente a partir do poder público. A iniciativa privada tem um papel fundamental no desenvolvimento do setor do turismo. Então, olhem bastante para esse coração que bombeia sangue, que tem problemas e precisa de novas soluções. E aí, pensem também nas soluções em toda a jornada do nosso turista, né? O turista, ele está consumindo produtos e serviços desde a pré-viagem, desde o momento em que ele está sonhando com essa viagem. Aí ele vem, começa a viagem, está chegando no destino, está vivendo as experiências no destino e está aqui consumindo produtos e serviços turísticos. E o pós-viagem também. Logo que ele volta, ele começa a sonhar com outras viagens, a disseminar as informações que ele trouxe, a contar as histórias, os produtos, os souvenirs que a gente traz das nossas viagens, a gente traz eles para contar histórias de viagens, né? Que está aqui, a essência da experiência são as histórias de viagem que a gente traz. Então, olhem para toda essa jornada e pensem aqui como cada fase da viagem a gente tem um tipo de atividade econômica, um tipo de necessidade e um tipo de negócios e de soluções que podem ser trabalhadas para essas diferentes etapas da jornada. Então, pronto, todo mundo já entendeu que turismo e negócio viajam juntos. Vamos ver aqui, eu vou me aprofundar rapidamente com vocês em alguns números que até já foram trazidos aqui na fala do Giovanni, da Tati, né? O Giovanni lembrou isso, né? O turismo é responsável por 10% do PIB no mundo. As pessoas viajam, na maior parte das vezes, motivadas por lazer. Negócios está aqui, ó, é a terceira motivação de viagem dos turistas. O turismo é mão de obra intensiva, né? Então, embora a inovação e a tecnologia venha substituindo muito da mão de obra intensiva, o turismo é feito de pessoas, contato olho no olho, e hoje, né, 1 em cada 10 empregos no mundo são do setor do turismo. Nos últimos 5 anos, 1 em cada 5 novos empregos foram gerados dentro da cadeia produtiva do turismo. Esses números no Brasil, como é que eles são? Hoje o turismo é quase 8% do PIB do Brasil.
Nosso país é o primeiro em quesito de diversidade de recursos naturais, ou seja, o primeiro país do mundo em recursos naturais. Lembrem que eu falei para vocês ali, né, que o potencial também gera produtos e serviços, também tem a ver com a motivação. O 8º destino do mundo em recursos culturais, 27º no ranking do Fórum Econômico Mundial do Turismo. Tá, o 27º país. E o nosso estado aqui, né, eu sei que tem gente até de outras pessoas, eu vi aqui Colômbia, né, pessoas de outros países e tal. Eu vou falar um pouquinho do Paraná, porque a gente está no destino do Paraná, para vocês entenderem um pouco mais da nossa economia aqui, e eventualmente verem aqui, né, uma casa também para os seus produtos, para a sua empresa. A gente quer acolher muitos dos negócios inovadores. Então, vejam aqui que o Paraná hoje é o 3º maior destino do Brasil em turismo doméstico. Ele está atrás de São Paulo e Minas Gerais. E muitas vezes, quando a gente pensa do turismo, onde é forte o turismo no Brasil, a gente tem no nosso imaginário o Nordeste, né? Nós somos o 4º maior destino do Brasil internacional. A gente está atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e vira e mexe, a gente está na frente do Rio Grande do Sul também. A gente tem, então, a gente pode dizer seguramente que o Paraná é um dos destinos mais turísticos que a gente tem no país. No entanto, muitas vezes a gente não se reconhece como turístico, né? E aqui, por que será? E aqui eu trago, olha, 43%, o principal fluxo de turistas do Paraná são turistas motivados a negócios e eventos. Inclusive, a Tati não falou, mas Curitiba é o 2º maior destino internacional de negócios e eventos do Brasil, e Foz do Iguaçu é o nosso 2º maior destino internacional de lazer do país. E aí, esse cara, que é o cara de negócios e eventos, ele, muitas vezes, ele parece que ele não faz parte, ele não é turista, mas ele consome todos os produtos e serviços turísticos. Ele consome transporte, ele consome alimentação, hoje existe um termo que se chama bleisure, né? Esse cara é uma mistura de business com leisure. Cada vez mais as pessoas que viajam por negócios estão motivadas por lazer, e eu pergunto sempre para as empresas e para os destinos o que é que elas estão oferecendo para esse cara, porque ele é o melhor turista que tem. Ele vem com a viagem subsidiada, já pagaram para ele alimentação, transporte, e hospedagem, e ele chega aqui com uma coisa que se chama culpa. Ele tem culpa porque ele está fora de casa, ele quer consumir o que tem de melhor naquele destino, ele quer viver experiência. Então, está aí um público importante para a gente trabalhar, que tem um ticket médio muito maior do que o turista de lazer, e que a gente tem em abundância aqui no estado do Paraná, e é muito importante também em todos os nossos grandes destinos urbanos no país, não só nas capitais, né? Aqui eu trouxe mais para ilustrar quais são todas as atividades econômicas, daquelas 21 atividades que eu falei para vocês que estão lá no nosso imaginário, mas lembrem que ao movimentar aquelas 21, a gente tem uma cadeia enorme de outros serviços que são impactados, e às vezes até a oportunidade de negócio está em criar solução para esses outros serviços que têm relação com a cadeia, né? E aqui, bem rapidinho, eu quero trazer para vocês, porque eu preparei um link com um conteúdo muito mais profundo sobre o que eu vou entrar agora, que são as tendências e tecnologias aplicadas ao setor do turismo. Em primeiro lugar, quero comentar com vocês aqui um conceito de turismo inteligente, que é o que vocês vão fazer agora, né? A partir do momento que vocês criarem um novo produto, um novo serviço para o setor de turismo, embarcando em inovação e tecnologia, vocês vão estar criando produtos e serviços dentro aqui do conceito do turismo inteligente, que são ferramentas tecnológicas usadas para atender necessidades dos novos turistas, que são hiperconectados, né? Então, essas ferramentas permitem a geração de uma experiência, da vivência local, da segurança, agilidade e muito na linha sempre de viver o destino. Então, desde a inteligência artificial para você personalizar a experiência, né, até o contato olho no olho, contar histórias, o storytelling, a própria realidade virtual, a realidade aumentada para ajudar com que as pessoas vivam
experiências imersivas, são tecnologias e inovações muito bem-vindas que casam perfeitamente com esse conceito. Aqui, nós fizemos uma pesquisa recentemente, e essa pesquisa eu vou deixar ela na íntegra para vocês, de quais são as principais tecnologias aplicadas ao turismo. Vejam, essas não são tecnologias que existem, são as tecnologias que nós mapeamos que estão sendo aplicadas em serviços e negócios do turismo. E para que estão sendo aplicadas essas tecnologias? Para lazer e entretenimento, para festas, eventos sociais, espaços de eventos, divulgação, venda de passeios, para o turismo peer-to-peer, né, pessoa a pessoa, que também é uma forte tendência, conectar pessoas, né, tem uma propaganda que eu gosto muito do Airbnb, eu acho que ilustra bem isso, tem uma pessoa numa varanda em Paris, e ele fala assim, ele só vem com uma frase e diz assim, não visite Paris, viva Paris. Então, este é o valor de você conectar pessoas, né? E a vivência do destino está aqui. A gente não quer hoje só ir para os destinos de massa, né? Só conhecer o que está lá no folheto do turismo. Lembrando aqui também a provocação que a Tati fez, tem muita coisa bacana que é desconhecida do turista e que permite com que ele vivencie um outro aspecto, às vezes mais real da vida da cidade, isso tem um grande valor. Transporte, hotelaria, bares e restaurantes, alimentação que a gente comumente encontra com este termo aqui, ó, food tech, food service, no universo dos eventos, tanto eventos sociais como corporativos. Aliás, o universo do corporativo agora está se reinventando no formato híbrido, né? Os sociais também vão entrar nisso, e os serviços de agenciamento, de intermediação de pacotes, de visitas, de viagens, de tickets que estão aí sendo trabalhados. Com essas finalidades, conectar talvez seja a grande finalidade da maior parte das tecnologias que estão sendo hoje aplicadas ao turismo, a lugares, conectar a pessoas, serviços, produtos e redes, mas também para gerar segurança, para trabalhar a cultura e atrativos de destinos turísticos, para fornecer informações imediatas, para melhorar a reputação online das empresas, que hoje é fundamental, né, e não é mais uma opção. Estar na internet, ter seu negócio digitalizado, já foi uma opção, hoje não é mais. Para diminuir o atrito, a gente tem um problema sério aqui em Curitiba, que é a fila da torre, né? Então tá aí um grande atrito para o turista, fila, quando a gente trabalha com soluções para diminuir isso, para agendar horário, enfim, vocês vão saber melhor do que eu pensar em possibilidades para diminuir esses N atritos que o turista vivencia no destino, para personalizar experiências e para gerar experiências imersivas, como novos meios de pagamento, para substituir mão de obra. Então, a gente já tem robô sendo utilizado para substituir, por exemplo, a pessoa que fica na balança dentro do restaurante, super bem-vindo. Para administração, gestão, marketing, para a parte de análise de dados, de processos, né? Então, para tudo isso a gente já encontra. Essas tendências que estão mapeadas aqui, que estão apontadas, tem em profundidade também no material que eu vou deixar para vocês, mas eu quero só colocar aqui e lembrar, assim, olha, quando eu vi essas tendências, a gente fez essa pesquisa aqui para 2020, e de repente veio a pandemia, né? Eu já vou mostrar o que é que mudam dessas tendências em relação à pandemia. E mudou, mas não foi muita coisa, foi muito mais uma aceleração dessas tendências do que uma mudança de fato. A primeira questão, né, decisões sustentáveis, viagem com propósito e responsabilidade. E o que eu digo sempre aqui para os empresários não basta ter atitudes sustentáveis, é preciso demonstrar isso. Então, às vezes a empresa separa o lixo, a empresa faz uma prática social e ela não demonstra isso, ela não consegue evidenciar. Viagens multigeracionais. O mesmo destino, isso daqui não é viagem em família, tá? Não é viajar com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó. Isso daqui é que o mesmo destino, ele tem interesses de diferentes gerações. E nunca nós tivemos na história tantas gerações tão diferentes convivendo juntas. A nossa população envelheceu, turismo é uma necessidade, e aí todos eles estão viajando juntos e muitas vezes para um mesmo destino. Ou seja,
O mesmo destino, o mesmo produto, o mesmo serviço, precisa agradar o hiperconectado até a pessoa que às vezes, né, a pessoa mais velha, que às vezes não está tão conectada ou não dá tanto valor para a questão da conexão. É um problema a ser trabalhado. O mundo é delas. 70% da decisão das viagens são tomadas por mulheres. Eu brinco que os outros 29% são as crianças e tem homem que, né, tem 1% lá que às vezes é o homem que decide, brincadeira, né? Mas as pesquisas apontam isso, ou seja, gente, pensar o universo feminino, o processo de decisão da mulher em relação a isso é muito importante. A linguagem, a comunicação, os termos, né? E a mulher também como força de trabalho aqui, né? Para atender, que tem toda uma sensibilidade, enfim. Então, tem aqui um outro universo para se pensar dentro dessa tendência. Microviagens. Ninguém mais tira viagens de 30 dias. O que a gente viaja muito mais, a gente picou as nossas viagens, a gente viaja no feriado, a gente viaja por outras motivações que não só as férias. Então, se viaja para comemorar aniversário, se viaja para comemorar Dia dos Pais, se viaja para comemorar Dia das Crianças, se viaja para comemorar uma realização. Então, as viagens, elas têm hoje N motivações, elas são viagens mais curtas, né? Então, as pessoas não fazem mais tantas grandes viagens, mas elas fazem muito mais pequenas viagens. O turista hiperconectado, quanto mais prático, melhor, tudo pensado para a palma da mão. E, por último, a mais importante das tendências, que é a experiência, a personalização. E aqui o meu convite é como é que a gente utiliza todo o universo de inteligência artificial, de dados, para personalizar a experiência, para gerar novas experiências e, sobretudo, para que as empresas, para que os nossos negócios de turismo desenvolvam produtos e soluções mais assertivas e mais aderentes ao mercado, que façam mais sentido, né? E o que mudou com a Covid? Fechar aqui para vocês, na verdade, como eu falei, aquelas tendências continuam sendo válidas, mas o modo de viajar mudou. Nós temos muito mais regras, nós temos métodos de pagamento mais flexíveis, né? Então, a gente teve aí legislações que vieram que até acabar a pandemia, a empresa não precisava ressarcir pelo pacote. Tem muitas agências trabalhando com isso como um diferencial, né? Você pode comprar, mas você não tem a obrigação de viajar, você pode reagendar. A adoção de protocolos. Vejam que quando a gente fala do desafio de experiência ali na nossa temática, a gente traz já intrínseco a necessidade dos protocolos de segurança para que o turista se sinta seguro e para que os colaboradores também estejam seguros. Os critérios de pesquisa e intenção de viagens, com foco aqui em segurança sanitária. Os grandes operadores, né, estão assumindo ainda maiores papéis, só que, por outro lado, o que é local tem tido o maior valor. A necessidade do posicionamento digital dos destinos dos produtos e serviços, isso daqui é ponto, né, ponto pacífico, a gente não tem nem o que discutir. E a abstenção de lugares aglomerados, a valorização de pequenas empresas e dos negócios locais. Então, se as pessoas antes queriam estar onde todo mundo está, hoje eu quero, de preferência, uma cachoeira que seja exclusiva para mim. E, por outro lado, aqui, olha, cidades e países que lidarem melhor com a crise, e aqui eu acrescentaria empresas também, eles vão ter uma situação diferenciada e um olhar diferenciado do consumo. Segmentos em alta apontados pela Organização Mundial do Turismo, turismo rural, turismo de natureza, turismo de bem-estar, ecoturismo, aventura e o turismo gastronômico. O turismo gastronômico tem muito a ver com a experiência. E aqui algumas tendências, né, apontadas pela Skiff, que é uma entidade que computa uma série de pesquisas aí. Então, o turista do pós-Covid tenderá a valorizar a segurança sanitária, a forma de viajar, com foco nas vivências e na responsabilidade socioambiental, e os setores devem se reinventar e buscar novas soluções digitais para ampliar a sua presença nesse campo, né, com a oferta de experiências digitais imersivas, e devem também se preocupar com o bem-estar mental dos seus clientes. Então, sempre trabalhar uma linguagem
humana, sensível, isso vai ser fundamental para a retomada, neste processo de retomada. Então, vejam, as tendências, muitas se anteciparam, algumas se fortaleceram, e a gente traz aí um novo comportamento e uma questão de segurança sanitária muito forte. O convite aqui, né, vocês já sabem disso, quem inova cria o futuro, então espero que vocês, que essas informações tenham sido úteis para gerar insights e para dar maior segurança aí no processo de inovação de vocês, e para que vocês sejam protagonistas desse futuro. A gente vive num ambiente de mudanças muito veloz, então tomar a frente disso, criar novos produtos e serviços, vão colocar vocês como protagonistas e criadores desse futuro, tá certo? Vou estar aqui com vocês durante todo o nosso hackathon nesses próximos dias. Espero seguir conversando com todos. Pati, olha, sensacional. Pessoal, eu não sei como que vocês estão agora, mas minha cabeça aqui, ó, tá fervendo de ideias, muitos insights bacanas, muitos dados legais. Podem ficar tranquilos que isso aqui vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar para vocês no Discord, então vocês vão poder assistir, ver de novo, ver quantas vezes vocês quiserem, porque tem muita ideia boa. Ana, queria fazer um convite também para todos aqui. Posso colocar aqui no chat o link da comunidade de negócios em turismo? Claro, por favor. A gente tem uma comunidade de negócios em turismo e eu fiz ali um post especialmente para vocês hoje, em que eu coloquei na íntegra todas essas pesquisas que eu trouxe, então tem muito mais detalhe aí para quem gosta de dados, para quem quiser se aprofundar numa das tendências, né? Olha lá que tem mais embasamento aí para vocês fundamentarem e pensarem os negócios de vocês. Sem áudio, Thiago? Uma pergunta aqui do Igor, turismo rural. Sobre o turismo rural, o que é o turismo rural? Um pouco. O que é o turismo rural? Legal essa pergunta. Turismo feito em áreas naturais não é turismo rural. Não é ecoturismo. Às vezes as pessoas vão para uma chácara e acham que elas estão fazendo ecoturismo ou que estão fazendo turismo rural. Ecoturismo e turismo rural implicam a vivência. Então, para eu de verdade ter turismo rural, eu preciso vivenciar o ambiente rural. Então, eu preciso ter ali uma prática, vamos supor aqui, uma colheita, um aprendizado da vivência rural, né? Ordenhar uma vaca, andar a cavalo, eu preciso interagir com o meio rural para que de fato eu tenha turismo rural. E o ecoturismo também, tá? Fundamental para o ecoturismo a vivência e a experiência. Não é eu chegar lá no Parque do Nacional do Iguaçu, olhar as cachoeiras e dizer: quando eu interajo com aquilo, quando eu aprendo mais sobre aquele rio, de onde ele vem, a importância dele na nossa história, aí eu tô vivendo e, de fato, tendo o ecoturismo. Legal, boa. Quem tiver aí mais perguntas para a Paty, ela vai continuar aqui com a gente, então pode mandar aí no chat que a gente já vai responder. Obrigada aí pelo conteúdo, Paty. Agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês, trazer aí algumas dicas sobre o Hackathon, então eu vou compartilhar aqui também, para que vocês possam acompanhar e estar por dentro aí dessa jornada que a gente vai encarar nesse final de semana. Então, vamos lá, Inova Turismo, então, é uma iniciativa, deixa eu só diminuir a câmera aqui para vocês poderem ver todo mundo. Você consegue diminuir? Aí, menorzinho, Thiago, aí, foi. Então, é uma iniciativa do Sebrae, com apoio aí da FEComércio, Serra Verde Express, Recanto Cataratas, a Intercity Hotels e também do Curitiba Convention. Então, uma iniciativa aí deles, junto com a operação da Penic Lobster, eu e o Thiago estamos aí, então, nós operamos hackathons, soluções aí para comunidades e corporações, então, alguns aí dos nossos cases, o NAS SpaceX, Hack pelo Futuro, da gastronomia, tem bastante gente aqui que eu já vi que veio, nem dormiu, né? Tem time falando que nem dormiu, nem acabou um hackathon, já está aqui de novo. Então, sejam bem-vindos novamente aí ao nosso hackathon, que vai ser muito especial esse do Inova Turismo, que, novamente, reforçando para o pessoal que entrou agora, vai buscar soluções para ajudar o setor de turismo a continuar operando de maneira sustentável. Então, aí a Paty acabou de trazer uma série de ideias, gente, de tendências, a questão que você tem da acessibilidade, a questão da proteção, né, de como que o turismo vai voltar de forma segura pós-pandemia. Então, são ações que você consegue desenvolver
para colocar em prática agora. Então, um hackathon super legal com um time ótimo. E entre os desafios, experiência digital e comunidade, são 3 desafios que vocês vão escolher. Todos esses desafios estão disponíveis lá dentro do Discord. Depois eu já vou falar para vocês, mas é legal que vocês leiam o contexto dos desafios, que tem bastante informação. Então, o que a Paty trouxe de conteúdo, o link que a gente postou aqui no chat para vocês, é embasamento para que vocês possam, de fato, produzir uma solução que resolva um problema, resolva um desafio que o setor está enfrentando. Então, é bem importante que vocês acompanhem e consigam desenvolver em cima desses desafios. E aí, como que funciona o nosso hackathon online, gente? Por etapas. Então, a gente vai trabalhar 3 etapas esse final de semana, que é a ideação, prototipagem e o pitch final. Então, a gente vai passar todo esse conteúdo para vocês através das lives. Então, todas essas lives, a gente tem a programação das lives que vocês podem acompanhar para receber esses conteúdos. E aí, vocês vão ter que fazer algumas entregas, que são entregas parciais, que vão ajudar vocês no desenvolvimento desse projeto que vocês vão criar. E tem a entrega final, né? Então, vão ser ali 2 entregas parciais que vocês vão fazer durante esse hackathon, a entrega de ideação e entrega de prototipagem, e o pitch final, que vai ser uma gravação de 4 minutos que vocês vão fazer ali dentro da nossa plataforma mesmo. Só um pouquinho. Vocês vão fazer dentro da nossa própria plataforma, tá? Então, depois a gente vai passar as orientações para vocês, mas essa entrega final vocês vão ter que fazer no domingo à noite, tá? Falando um pouquinho sobre os critérios de avaliação, então, que os jurados, né, vão analisar, vai ser a inovação e a criatividade da solução que vocês criarem, qual é o impacto e benefício que ela gera ali para o setor, viabilidade, né, de você conseguir realizar essa solução, escalabilidade e a capacidade de execução. Falando da premiação, esse, gente, é um hackathon, e a gente gosta muito de falar isso, que o principal objetivo é unir pessoas para pensar em soluções que vão ajudar o setor, que vão impactar várias famílias, empresas que trabalham com o setor do turismo. Então, a gente fala que todos saem vencedores, né, de um hackathon como esse, porque o que importa é você produzir aí boas soluções que, de fato, vão impactar o setor. Mas a gente tem, sim, premiações, então, para as 3 primeiras colocadas, vai ter aí hospedagem em hotel, tem passagem no trem de luxo do Serra Verde Express e outros hotéis, além de consultoria do Sebrae, o que é muito importante para vocês continuarem desenvolvendo o projeto. Então, é um sprint tão rápido, né, durante esse final de semana, para vocês lançarem aí essa solução, mas vai ser legal porque o Sebrae também vai oferecer essas consultorias para que vocês possam, quem sabe, transformar em CNPJ, né, a ideia que vocês tiverem neste hackathon. Beleza? E aonde que vai funcionar a nossa comunicação, pessoal? A nossa comunicação, ela não vai funcionar no WhatsApp, tá? Eu já falo isso porque é normal a gente fazer grupinhos de WhatsApp, não tem problema em relação a isso, mas toda a nossa comunicação, o nosso hackathon vai acontecer dentro da plataforma Discord. E já aproveito para falar aqui para vocês que estão online, ainda dá tempo das pessoas se inscreverem, então as inscrições vão até hoje, meia-noite, então se você tem amigos, pessoas que querem participar do hackathon, fala para eles fazerem a inscrição no site, porque daí eles já entram no Discord, já conseguem formar times, então as inscrições estão abertas, e o pessoal já consegue cair para dentro do Discord, tá? E vai ser ali, quem ainda não está no Discord, o pessoal aqui da organização já vai mandar o link aqui no chat, tá? Para vocês acessarem o Discord, a gente ajuda vocês ali a entrarem na plataforma, porque daí todo mundo estando dentro do Discord fica mais fácil a nossa comunicação, porque é ali que vai acontecer o hackathon. Então, a gente vai passar todos os links das lives, todos os avisos, a questão das entregas, a gente vai tirar dúvidas, e ali dentro do Discord é onde vão acontecer as mentorias. Então, a gente tem aí uma série de mentores super qualificados do Sebrae e de várias outras empresas para auxiliar vocês nesses projetos. E essas mentorias, gente, elas acontecem dentro do próprio Discord, porque o Discord ele tem ali o chat, mas ele também tem canal de voz e de vídeo, então as suas mentorias todas acontecem nessa plataforma, beleza? Além de que nós, organizadores, também estamos ali dentro para ajudar vocês no que vocês precisarem, os mentores e os facilitadores também. Aproveito para falar rapidinho aqui a diferença, né, de mentor e facilitador, então a gente tem essas 2 figuras chaves do nosso hackathon, os mentores que vocês vão poder acionar a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas sobre o projeto de vocês.
Ah, estou desenvolvendo aqui tal coisa, mas eu estou precisando de um engenheiro para validar. Preciso de um engenheiro, a gente vai conectar vocês com o engenheiro. Então, os mentores, independente da habilidade que vocês busquem, a gente vai conectar. Os facilitadores que vão dar suporte para as equipes, então cada equipe de vocês tem um facilitador, que é como se fosse um padrinho, né? Que vai ajudar vocês nessa jornada, então podem contar com eles também. Beleza? Falando rapidamente do nosso cronograma, então a gente começa hoje. Hoje é mais um time, é mais um momento para a gente ajustar aí os times, para acabar de montar as equipes, para vocês se conhecerem, porque amanhã cedinho, amanhã às 9 horas, a gente já começa com a nossa primeira live de ideação, e aí que o bicho realmente começa a pegar para vocês, então aproveitem hoje, depois daqui da live, para vocês trocarem uma ideia, para vocês já se apresentarem, para vocês se interagirem entre vocês. Quem ainda não tem time, é o momento de formar time, a gente vai ajudar vocês, porque final de semana vai ser bem intenso. As mentorias ocorrem das 9 às 11 da noite, a partir de amanhã, então vocês vão poder contar aí com o pessoal, beleza? O resultado vai ser no dia 10, durante o evento do Conecta Sebrae, tá? Que é o maior evento aí de conexão do ecossistema de inovação do Paraná, então, inclusive, gratuito, então já faça a inscrição de vocês aí também para acompanhar a Startup Conecta Sebrae, que vai ser super legal, beleza? E, pessoal, fiquem de olho no Discord, nos avisos, no canal de programação, no canal das entregas, porque o Hackathon é muito dinâmico, a gente tem pouco tempo, então vocês vão ver que vai passar rapidinho, beleza? Participantes, a gente criou um grupo de WhatsApp para vocês, é um grupo de transmissão, só para que vocês fiquem informados aí das lives que vão acontecer, para vocês não perderem a hora. Então, quem quiser, dá para apontar a câmera aí para o QR Code, para vocês poderem entrar nesse grupo de WhatsApp e não perder o horário das entregas, o horário das lives. A gente vai passar essa comunicação para vocês ali também pelo WhatsApp, tá? Respeito é muito importante falar, né? Esse é um evento que a gente quer que vocês se sintam bem, a gente quer que vocês compartilhem, que vocês troquem. Tem muita gente de cidades diferentes, de culturas diferentes, então respeito acima de tudo. Se algo acontecer com você, que você não esteja se sentindo confortável, eu peço que você busque a organização, porque a gente está aqui para te ajudar e tornar essa experiência a melhor possível, beleza? E essa jornada, gente, é muito importante, então a gente não olha para o quem vai ser o vencedor, a gente olha para a jornada que você vai enfrentar até chegar no teu produto final. Então, essa é a experiência, esse que é o bacana, tem bastante gente aqui que está hackathon de primeira viagem, então, saibam disso, a jornada ela não é fácil, ela é difícil, mas é isso que vai te dar o aprendizado, é esse aprendizado que você vai levar depois para os teus projetos, para a tua vida, então aproveitem, não se cobrem tanto, mas aprendam, aproveitem as conexões e curtam essa experiência. Beleza? Tô sem time, não chora. Quem aí não tem time ainda, fica tranquilo, vai no canal Tô Sem Time, que a nossa organização vai te ajudar a encontrar um time. Ninguém aqui fica sem time, beleza? E lembrando que se for postar nas redes sociais, marca aí a hashtag Nova Turismo, Sebrae Paraná e a Panic Lobster para poder repercutir e mostrar para o pessoal que vocês estão participando aí desse evento de impacto. Beleza? Eram esses recadinhos rápidos que eu queria passar para vocês, na verdade, que agora eu quero chamar o Thiago aqui também para falar para vocês sobre inovação. Então, a nossa primeira live aí, nosso primeiro live técnica que a gente chama, né? Que é uma live de conteúdo também. A gente já teve esse conteúdo da Paty, que foi muito importante para vocês terem esse embasamento para desenvolver as soluções. Mas agora o Thiago vai trazer essa questão da inovação, né? Desse tabu que é a inovação, a questão, porque tem muita gente que fica, nossa, mas para inovar eu preciso construir um foguete. Não necessariamente, é isso que a gente vai trabalhar com vocês nesses 2 dias. É possível inovar de uma maneira rápida, é possível inovar de uma maneira simples. Então, Thiago, tá contigo, pode mandar ver aí. Tem alguma pergunta para a Paty enquanto isso? Só para a gente puxar? Alguém perguntou alguma coisa ali? Senão a gente volta no final com a Paty. Tinha uma pergunta aqui que eu não sei se eu entendi. A pessoa falava de turismo regional. Deixa eu ver se eu acho ela de novo. Alguém viu aqui uma pergunta sobre turismo regional. Eu acho que era turismo rural também, mas o Daico, acho que ele é um professor, pelo que eu entendi, que ele deu uma resposta bem boa também. Eu acho que ele está no dúvida ali já. Ah, ótimo. Legal. Se tiverem perguntas, mandem aqui no chat que depois aí do papo com o Thiago, a Paty volta para responder para vocês. Gente, aproveitem essa mulher, vale ouro aí.
Thiago, tá contigo. Tem algumas coisas, duas coisas só que eu quero falar. Quando a gente trabalha com startup, tá? Que é uma coisa que eu tenho feito já faz algum tempo, e desenhado, e algumas delas deram errado, outras não, outras estão dando certo, e ambas as experiências são intensas, eu diria, no melhor dos casos. Tem uma coisa interessante, assim, que uma das coisas que se analisa muito quando você está desenhando um negócio, você tem o objetivo de crescer exponencialmente, trabalha com tecnologia, tudo isso que sempre se fala bastante em mercado, em tamanho de mercado, em capital, em oportunidade de mercado a ser explorada, tá? E daí quando vem a Patrícia e fala que 9% do PIB do Brasil vem do turismo, é um mercado gigantesco, tá? Dói ser brasileiro não é fácil, a gente sabe disso, a gente está aqui, a gente sabe qual que é as dificuldades que tem de estar nesse país, às vezes a gente fica frustrado com uma porrada de coisa, mas ao mesmo tempo a gente é uma das maiores economias do mundo, tá? Então a gente está falando de 9% de uma das maiores economias do mundo, 9% dessa economia é movida por turismo, então a gente está falando de bastante dinheiro, a gente está falando de bastante capital, ou seja, é um mercado a ser explorado, a se pensar em desenhar negócio. Então, é interessante ter esse viés, é interessante olhar isso, porque às vezes a gente pensa em olhar oportunidades, e sem dúvidas, quando a gente olha para 9% de um PIB, sem dúvidas existem oportunidades a serem exploradas no quesito inovação, tá? Queria trazer isso, só porque a hora que ela falou desse número, eu fiquei surpresa, assim, não sabia que era tão grande a parte enfim, o volume de capital que se movimentava dentro desse mercado. Então, sim, é ótimo isso é uma excelente notícia. Vou compartilhar a apresentação e justamente vou falar sobre isso. Hoje a gente vai discutir sobre inovação. Eu acho que também uma coisa que é interessante pensar desse hackathon que a gente faz, é meio esquisito, assim, o hackathon da Penny Clovis, ele não é um hackathon do modelo tradicional de hackathon, de codar, de virar madrugada, de ficar 3 dias sem dormir, tomando energético, comendo pizza, e daí no final de todo esse processo, você pega aquele monte de código, e normalmente o destino desse monte de código que se desenvolve, ele é cara, tipo lixo, assim, pouca coisa se explora. A forma como a gente trabalha os hackathons é muito mais de mostrar uma metodologia que pode ser aplicada para desenvolvimento de projetos e negócios, tá? Muito voltado a serviços e produtos. Daí, dentro disso, faz sentido tecnologia, faz sentido inovação, tá? Então, é quase como se fosse um curso, tá? Paulo aqui pedindo café já cedo. Mas é como se fosse uma espécie de curso onde a gente desenvolve de uma forma meio estressante e produtiva, digamos assim, essa metodologia que tem a ver com startup, tem a ver com inovação, tem a ver com metodologias ágeis. Na verdade, é muito baseado em metodologias ágeis startup. E essa primeira conversa que a gente tem é justamente para desmistificar um pouco esse conceito de inovação, tá? Que às vezes a gente cria por várias razões. Mas vamos lá. Então a gente vai falar um pouco sobre inovação, né? A primeira coisa assim que a gente se pergunta às vezes no dia a dia é o que é inovação? Inovação, ela tem muito isso, né? Um pouco dessas imagens que estão aqui, ela tem uma questão meio etimológica, né? As pessoas tentam explicar o que é inovação baseado na construção da palavra. A inovação é você fazer algo que já se faz, só que fazer de um jeito melhor e um pouco diferente, né? Você desenvolver uma solução que entrega uma proposta de valor que já existe, só que de um jeito mais otimizado. Daí muitas vezes vem daí esse conceito de inovação. Tem gente que pensa que inovação é inspiracional, eu sempre uso isso de exemplo, né? Daí tem a ver com um pouco de turismo isso, mas as pessoas vão para São Francisco, lá no Vale do Silício, e dão 2 voltas no estacionamento do Google de bicicleta, batem uma foto nessa bicicleta e postam no LinkedIn, respiram um pouco e se sentem mais inovadoras. Também não é isso inovação. Ou daí vem aquela coisa muito de conceito de filme, né? Que são aquelas, né? O cara tem um gatilho super criativo, super genial, e ali 10 minutos com uma trilha alta, super empolgante, pá, se criou o Facebook, enfim, se criou algo totalmente novo e transgressor, e inovação também
não é isso, né? Então, e hoje em dia, tem duas palavras que se usa com muita frequência, porque vende, tá? A palavra inovação vende hoje em dia, ela é muitas vezes usada como receita de sucesso, e é engraçado porque tanto inovação quanto essa outra palavra, que é startup, que estão muito correlacionados hoje em dia, se vende muito como se fosse sucesso, né? E, na verdade, o processo de inovação e o processo de startup, ela é muito relacionada ao erro, e é muito isso que a gente vai discutir durante essa apresentação e no decorrer do hackathon, tá? Então, o startup não é necessariamente inovação não é necessariamente startup, e também quando a gente fala de startup, ninguém sabe meio que definir direito o que é uma startup. Inovação, ela também tem um pouco desse cargo, né? O que é inovação, e é muito difícil explicar, mas, na minha opinião, ela não é nada disso, ela não é inspiração, e ela não é essa coisa de uma ideia genial que acontece em 10 minutos no filme, e também quando a gente olha para a etimologia, eu acho difícil chegar em algo mais concreto, tá? Inovação, isso quando a gente olha para a empresa, principalmente, inovação não é um escritório colorido, não é um escritório descolado, onde permite você ir trabalhar de pijama, não é puff colorido, tá? Então, inovação não é isso. E outra coisa mais, um pouco mais provocativa, mas inovação, ela também não é tecnologia. E às vezes a gente confunde isso, tá? A tecnologia, sim, ela pode ser fruto de um processo inovador, mas ela não é necessariamente tecnologia. E esse, na minha opinião, é um dos principais erros que se comete, pessoas em grandes empresas cometem no processo de tentar praticar a inovação, né? Focar muito em tecnologia e às vezes termina, principalmente grandes empresas, terminam com um grande elefante branco parado dentro de casa. Super comum, às vezes, um estabelecimento tentar desenvolver um aplicativo que ninguém usa, ou uma empresa financiar um projeto interno que nunca sai, que nunca fica pronto, e daí depois que se gastou milhões e anos desenvolvendo esse negócio, a galera empurra isso na mão do time de vendas, com o objetivo que o time de vendas coloque isso no mercado, daí o time de vendas tenta colocar isso no mercado e não vai, porque ninguém quer isso que foi desenvolvido. Então, às vezes, focar em tecnologia, e falando um pouco da Penny Clovister, né, a gente passou por um processo de aceleração de startup lá em São Francisco, e foi curioso ver isso lá, assim, né? Tipo, hoje se fala muito de Vale do Silício, se fala muito de tecnologia, e foi muito curioso ver que as pessoas que eu mais admirei, que eu conheci lá e que estão mais enraizadas nessa cultura de startup, inovação, elas são muito focadas em pessoas, primeiro, mais do que em tecnologia, e tem uma razão muito curiosa para isso, tá? Então, é interessante entender que tecnologia não é inovação, mas que sim, ela pode ser fruto de um processo de inovação. Você pode criar tecnologia por meio da inovação, tá? Mas ela não é necessariamente o foco inicial de um processo de inovação. A tecnologia, ela tem que ser vista muito mais como uma ferramenta que pode ajudar você a praticar a inovação. E um dos principais erros mais matadores, e essa é a razão lá porque as pessoas elas são mais focadas aliás, as pessoas de lá são mais focadas em pessoas, não tanto em tecnologia, porque o apego e o amor à tecnologia faz com que você crie produtos para problemas que não necessariamente existem, tá? E isso é o erro mais comum que startup comete. Esse daí é a principal causa de mortalidade de startups. Você produzir um produto para um mercado que não existe ou para um problema que não existe, tá? Erro número 1, disparado, é você fazer um aplicativo que ninguém usa. Inclusive, tem uma das principais aceleradoras de startup do mundo, a Y Combinator, o jargão deles é muito interessante. Assim, o jargão deles é startups que fazem produto que as pessoas querem. E esse, na verdade, é o principal desafio quando você trabalha com inovação, quando você trabalha com esse modelo de negócio, com esse modelo de produção de valor, o maior desafio que você tem praticamente 80% do trabalho, é você criar alguma coisa que as pessoas realmente queiram usar. E não só realmente queiram usar, elas queiram usar e elas gostam tanto do que elas estão usando que elas acabam indicando isso para outras pessoas. Então, basicamente esse o principal desafio quando você está trabalhando com inovação, você chegar nesse estágio. Digamos assim, que esse é o pináculo, tá? E uma forma interessante de ver tecnologia
e como a tecnologia se difere de inovação, é pensar numa orquestra de músicos. Imagine que alguém chamou vocês, cara, queremos montar uma orquestra sinfônica, tá? A pessoa que é focada em tecnologia, né, e pensando que a tecnologia é uma ferramenta dentro desse contexto, uma pessoa focada em tecnologia pensaria em montar uma orquestra comprando os melhores e os mais caros instrumentos que tem disponíveis, tá? Daí eu pergunto, você comprar os melhores instrumentos disponíveis no mercado vão tornar a tua orquestra a melhor orquestra possível? Não, né? Na verdade, a orquestra ela não é feita de instrumentos musicais, ela é feita também, né, como ferramenta, mas a orquestra musical ela é formada por músicos, tá? Então, se alguém um dia pedir para vocês montar uma orquestra de músicos e o teu objetivo é montar a melhor orquestra possível para um determinado contexto, é muito provável que essa tua demanda que foi gerada, ela é uma demanda de RH, ela é uma demanda de recursos humanos. O teu papel não vai ser comprar os instrumentos mais caros do mundo, o teu papel vai ser contratar os melhores músicos que você conseguir contratar, tá? Então é um processo muito mais voltado a RH do que voltado à compra de instrumentos. É claro que você vai comprar instrumentos em algum momento, faz parte do processo você comprar instrumentos, mas você vai ser muito mais interessante você saber quais instrumentos você precisa comprar primeiro do que você sair comprando Stradivarius e os violinos mais caros do mundo, para depois, no meio do processo, você descobrir que você devia ter montado uma orquestra de metal. Daí você vai fazer o quê com aqueles Stradivarius caríssimos que você comprou? Nada, né? Você basicamente gastou dinheiro, e esse é um erro que muitas vezes pode ser fatal, tá? Também, inovação não é uma grande ideia, tá? Até porque, estatisticamente dizendo, inovação, grandes ideias, elas praticamente não existem, tá? Existe ali, talvez, um pequeno número de grandes ideias, mas grande parte das vezes, aquela primeira ideia que a gente tem, ela é uma péssima ideia, tá? E é por isso que, quando a gente fala de inovação e de um processo estruturado de inovação, a falha, ela é permitida. É permitido você falhar porque faz parte do processo você falhar. E é normal você começar com uma grande ideia, aliás, começar com uma ideia, e essa tua ideia, ela mudar conforme você aprender coisas novas sobre o mercado, sobre a solução que você está desenvolvendo, tá? E muitas vezes, aquela primeira grande ideia, ela é muito provavelmente uma péssima ideia, tá? Eu gosto de colocar essa foto aqui, porque ela é bem interessante, né? Na verdade, é um grupo de bêbados, nesse caso aqui, praticamente, com uma grelha elétrica no meio da piscina, com 2 chinelo riders segurando uma régua elétrica para ligar a grelha elétrica. Algum deles, em algum momento, achou que isso era uma grande ideia, tá? E não me parece uma grande ideia, assim, me parece uma ideia um pouco perigosa, na verdade. Então, tomar cuidado com as grandes ideias também é um ponto interessante. Então, quando a gente fala de o que é inovação? Assim, na minha opinião, inovação, e tem várias definições de inovação, mas a que eu mais gosto é o sentido mais próximo possível de inovação, e sinônimo de inovação é a adaptação. É a capacidade de empresas e negócios e pessoas também se adaptarem a novas realidades de mercado, tá? Ou seja, aconteceu uma mudança no habitat, no meio ambiente, e essa mudança no habitat exige uma mudança de comportamento das empresas, tá? E quando a gente olha para uma pandemia e para uma crise sanitária e econômica que a gente vive hoje, é nítido a necessidade de você se adaptar a essa nova realidade, né? As pessoas, elas estão mudando de comportamento. A Patrícia, ela trouxe ali vários números, vários indicadores dessa mudança de comportamento. As pessoas, elas vão viajar de jeitos diferentes, as pessoas, elas vão consumir turismo de formas diferentes, o turismo local e próximo, né? O turismo regional, ele passou a ganhar mais força. E é engraçado quando você olha para esse comportamento e também a velocidade de adaptação. Eu vi que algumas pessoas comentaram de Airbnb ali no chat, a Andrea também falou do Airbnb. O Airbnb, ele teve uma mudança drástica, ele se adaptou rapidamente a essa mudança, ele viu essa mudança de comportamento, ele previu, ele apostou, né? Porque no final do dia também ninguém sabe, são apostas que se faz.
ele apostou nessa mudança de comportamento e ele está reestruturando e muito rapidamente toda a forma como ele opera e como ele vende, ele posiciona experiências de viagem no Airbnb, levando em consideração possíveis novas mudanças e possíveis novas formas de comportamento, tá? Então, inovação, toda vez que vocês pensarem em inovação, na minha opinião, a melhor forma de pensar isso é a capacidade de se adaptar. Como que eu, empresa, como que eu, negócio, como que eu, profissional de turismo, me adapto a essas novas realidades. E essa adaptação, ela pode ser relacionada à mudança de comportamento, mas ela pode ser relacionada também à mudança tecnológica, né? Quando toda vez que surge uma tecnologia nova no mercado e que muda o comportamento das pessoas, necessariamente essa mudança de comportamento vai exigir que eu adapte o meu negócio a isso, tá? Então, a tecnologia, ela pode ser fator de mudança de comportamento de massas da sociedade como um todo, mas também o que a gente está vivendo hoje é uma mudança causada por uma pandemia, né? Que pode, de fato, mudar para sempre o comportamento das pessoas, tá? Então, esse é o processo. E quando a gente fala de processo estruturado de inovação, quando a gente fala de gestão da inovação, ela se resume a basicamente 2 etapas muito complexas, tá? E que são diretamente correlacionadas. Passo número 1 dessa etapa, encontrar um problema. Passo número 2 desse processo, solucionar esse problema de um jeito melhor do que ele é resolvido hoje, tá? Então, se você quer praticar inovação no dia a dia da tua empresa, do teu projeto, o jeito mais fácil, e o jeito mais fácil entre aspas, né? O jeito mais lógico e produtivo de você trabalhar isso é encontrar um problema, propor uma solução, testar alguma coisa para ver se faz sentido essa solução, entender um pouco melhor sobre o problema, propor uma nova solução, ver o que funciona, o que não funciona, voltar para o problema, entender ele um pouco melhor, ir para a solução, ir para o problema, ir para a solução, ir para o problema. Basicamente, a tua vida vai ser um looping eterno, em você ficar redefinindo e entendendo melhor o problema que você está disposto a resolver e propor melhores soluções, tá? É isso. Inovação e a gestão da inovação é basicamente isso. Entender, destrinchar a fundo e o máximo que você conseguir um problema, e quando eu falo problema, é curioso isso, porque não é só você focar nas consequências de um problema, é você entender o que causa esse problema, então ir a fundo nesse problema o máximo que você conseguir, propor uma solução, entender o que funcionou, o que não funcionou desse processo, voltar para o problema, redefinir o problema e ficar nesse looping infinito que nunca acaba entre encontrar melhores soluções para definir um problema, aliás, para resolver um problema da melhor forma possível, tá? Isso aqui, ó, são 2 passos e eles são extremamente difíceis e desgastantes, tá? Não é algo fácil e normalmente quando você começa e você encontra um problema, na verdade é algo assim, tá? Por isso que a primeira ideia e o primeiro tiro que você dá em um projeto, ele tende a ser errado. E não tem problema ele ser errado. O problema nesse processo é acreditar que você está certo, que, beleza, eu tenho certeza que essa aqui é a melhor solução do mundo para esse problema, eu tenho certeza que esse problema existe e eu vou apostar todas as minhas fichas nessa solução porque eu tenho certeza que vai dar certo, tá? E o que muitas vezes acontece essa tua primeira ideia é algo meio parecido com essa imagem aqui. Você está dando um tiro para o lado errado, tá? E por isso que se fala muito, né, do errar rápido, tal. É óbvio que o objetivo quando você está gastando flecha, tentando acertar um alvo, não é errar o alvo. Ninguém erra o alvo e fala, pessoal, olha que legal, acabei de errar o alvo aqui. Ninguém gasta uma flecha com o objetivo de errar um alvo, tá? E aí vem um conceito interessante de gestão de tudo isso aqui, tá? Gastar todas as flechas, né, acreditando que você que o alvo está naquela direção, é um erro. Mas gastar flechas pequenas e mais baratas, assim, com menos esforço, tá? Para você tentar encontrar um alvo, pode ser um jeito interessante. E uma forma interessante de pensar isso, o esforço, digamos assim, é o tanto que você estica o arco, tá? Então, imagine que você tem uma flecha só. Como é que você trabalha um processo desse? Em vez de você esticar
ao máximo possível o arco, né? E você soltar a flecha e daí você descobrir que você estava errado, daí você ter que andar, né? Talvez centenas de metros para ir buscar essa flecha de volta para daí soltar de novo, não é uma forma muito interessante de pensar nessa lógica. Talvez um caminho interessante sejam tiros mais curtos para talvez você encontrar a direção certa do alvo. Talvez nessa de tiros mais curtos você acabe acertando alguma coisa e não gaste toda a tua energia disparando a flecha, depois tendo que buscar ela do outro lado do lugar que você tá? E essa lei do mínimo esforço, tá? Esse conceito do mínimo esforço, ele parte do princípio que justamente você está errado na maioria das vezes. Na maioria das vezes que você começa, ou que você propõe uma solução, ou que você define um problema a ser resolvido, você está errado. E não tem problema, desde que você não aposte todas as suas fichas. Porque se você conseguir fazer um processo interativo, aonde a cada erro que você comete, que nunca é o objetivo, tá? Mas a cada erro que você comete, você aprende alguma coisa sobre o problema e a solução, a tendência é que você esteja mais próximo do alvo das próximas vezes, tá? Então, quando se fala hoje em dia de startup, e desmistificando um pouco da palavra startup nada mais é do que uma ferramenta muito boa para você trabalhar essas duas características aqui, para você encontrar um problema e propor uma solução com o menor esforço possível, tá? Startup nada mais é que uma ferramenta de gestão, tá? Ela é uma caixinha cheia de boas práticas ali dentro que te dão diretrizes de como você pode pegar e encontrar uma solução viável, inovadora e trabalhando esse conceito de lei do mínimo esforço, tá? E de forma interativa. Então, startup, quando a gente fala de startup, o conceito de startup enxuta, ele nada mais é do que uma caixa de ferramentas que pode ser aplicada no dia a dia de construção de um negócio, tá? Então, a definição, né, do Eric Ries, que é o cara que escreveu Startup Enxuta, e na minha opinião é um dos melhores livros de startup que tem, startup nada mais é que uma ferramenta de gestão para criação de valor por meio de produtos ou serviços em cenários de extrema incerteza. O que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo uma crise sanitária em escala global, jamais antes vista na história da humanidade. Né? Não se compara o que a gente está vivendo hoje com o que aconteceu, por exemplo, na gripe espanhola, que foi também uma grande pandemia, que gerou uma crise econômica, gerou uma mudança drástica na forma como a gente vê o futuro e basicamente trouxe incerteza, tá? A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 3 meses. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 6 meses. E a gente não sabe o que vai acontecer no próximo ano. Essa é a verdade. Ninguém pode falar, com certeza, no final do ano vai ter uma vacina que vai mudar para sempre e vai acabar com essa pandemia de uma vez só. Ou daqui um ano vai ter a vacina. Vai ser daqui 1 ano e meio. No final do dia, hoje, ninguém sabe como que vai ser esse processo. E nada mais, nada menos, gerou um ambiente de extrema incerteza, tá? E os modelos econômicos que a gente opera como sociedade, eles não são muito bem projetados para incerteza no curto e médio prazo. Essa é a verdade, tá? Incerteza econômica gera desconfiança do mercado e bota todo mundo nessa paranoia também que a gente está vivendo hoje, que ninguém sabe direito o que fazer, tá? Então, quando a gente olha para essa incerteza que a gente está vivendo, nada melhor do que uma ferramenta de gestão para criação de valor por meio de produtos e serviços em cenários de extrema incerteza, tá? Então, na minha opinião, startup, ela é uma ferramenta, quando a gente encara para ela como uma ferramenta de gestão, ela acaba sendo muito útil dentro desse modelo dentro dessa realidade que a gente está vivendo hoje, tá? E, de forma geral e resumida aqui, startup, ela é um ciclo, tá? Ela é um sistema muito interativo de produção de valor que você trabalha sempre dentro dessas 3 esferas, beleza? Que se constrói alguma coisa da forma mais rápida e com o menor esforço possível, mas que essa coisa que você construiu, ela traga algum tipo de insight que você consiga rodar, tá? Ou seja, eu vou construir o que, né, tem gente que chama de MVP, tem estágios antes do MVP, que é o que a gente vai discutir nesse hackathon, mas é você construir alguma coisa que possa te trazer algum aprendizado sobre o problema ou sobre a solução que você está desenhando, tá? Ou seja, você constrói, você mede o resultado dessa coisa que você construiu, se fez sentido, se não fez sentido, se funcionou, se não funcionou, se as pessoas querem, se as pessoas não querem,
tá? Você mede o resultado dessa coisa que você construiu e você aprende. Poxa vida, funcionou. Poxa vida, não funcionou. Poxa, não funcionou, mas eu descobri que as pessoas estão interessadas naquilo. Ou, poxa vida, eu construí esse negócio que não serviu para nada, mas eu descobri que as pessoas elas têm interesse elas têm um interesse completamente diferente dessa proposta. Ou, poxa vida, eu construí isso e, de fato, as pessoas querem isso. Elas querem tanto que agora elas estão ligando no meu celular pedindo uma coisa que eu ainda não construí. Então, talvez seja o caso de pegar e melhorar um pouco desse negócio que eu acabei de entregar para elas. Então, basicamente, o ciclo interação de startup é basicamente isso. Você constrói alguma coisa, você mede o resultado dessa coisa que você construiu, você aprende com esses resultados, volta lá para o começo, interage de volta, mede, aprende, constrói, mede, aprende, constrói, mede, aprende, constrói, tá? É basicamente isso. A Panic Lobster hoje, ela está com quase 2 anos e meio, quase 3 anos de existência, e a gente faz isso no dia a dia, tá? Todo hackathon que a gente roda, a gente pega e senta com o nosso time, discute o que a gente rodou, o que a gente construiu, o que a gente pode melhorar, o que deu certo, o que não deu certo. Aprende, volta, constrói, mede, aprende, volta, constrói, mede, em toda a esfera do negócio, tá? Se você olha isso para uma startup pequena, a Panic Lobster é uma startup pequena, é uma startup jovem, cheia de problema para resolver, e a gente faz isso. Mas se você olha para grandes empresas e grandes startups que têm uma cultura de inovação, uma cultura nesse formato de gestão enraizada, elas operam também desse jeito, tá? Facebook, Google, Apple, as grandes de tech, elas conseguem operar isso de forma grande, mas é algo legal e é interessante ver a startup como uma ferramenta que você pode implementar dentro do teu negócio, porque você pode usar essa metodologia não só numa grande empresa, mas você pode usar essa metodologia para fazer o TCC da tua faculdade, para entregar a tua tese de doutorado, ou para você lançar uma startup e um negócio no mercado, tá? Então, ela é uma metodologia extremamente eficiente e útil, e, na minha opinião, não existe nada tão eficaz na criação de projetos de forma esmagadora em quase todos os negócios, como esse modelinho aqui, tá? E quando a gente olha isso de uma forma um pouco, enfim, quando a gente abre um pouco isso, basicamente o processo de você trabalhar a construção de algo que você vai medir o resultado e você vai aprender, ele passa por essas etapas aqui, tá? Você cria uma hipótese, ou seja, eu acredito que isso pode ajudar as pessoas X a resolver tal tipo de problema, eu acredito que isso pode ajudar aos negócios de turismo rural a trazerem uma experiência diferente para as pessoas que estão dispostas a passar por esse tipo de turismo, ou eu acredito que essa pode ser uma solução, né? Desenhar uma solução XYZ para esse tipo de público. Você define um protótipo, né? Basicamente, algo que entregue algum tipo de valor para essa galera, tipo, pessoal, tô a fim de construir uma aplicação que vai funcionar desse jeito, e assim assado, vocês acham que faz sentido? Então, na fase de prototipagem, você entrega alguma coisa para um público-alvo que faz parte dessa tua hipótese, que sofre da dor que você está disposto a resolver, e a partir desse protótipo, você cai para uma fase de validação, que é basicamente você validar, né? O processo de você entender o que pode funcionar e o que não pode funcionar a partir desse protótipo que você rodou com essa massa crítica, com esse cliente protótipo que esteve disposto a de alguma forma interagir com esse teu protótipo, tá? Então você começa a validar o aprendizado, o que deu certo, o que não deu certo, quais são as perguntas que você está disposto a resolver que faz sentido para a tua hipótese, tá? Depois que você encontrar algumas respostas para essa fase de validação, né? Eu descobri que, de fato, essa minha solução que eu estou desenhando, ela faz sentido dentro desse contexto por conta disso, ou ela não faz sentido por conta disso. Você vai para a interação, que é basicamente você voltar para a tua hipótese e você ver, beleza, a gente aprendeu isso e assado, como é que a gente pode pegar e aplicar e melhorar a nossa hipótese? Ou talvez, dependendo do caso, você jogar a tua hipótese inicial no lixo e começar uma nova, tá? É comum isso acontecer, e faz parte do processo, às vezes, você literalmente pegar o papel, você jogar fora e começar uma ideia nova do zero, tá? E essa rodinha aqui é o tempo inteiro e basicamente nunca acaba. Se você ficar trabalhando com criação de hipótese, criando protótipo, definindo um processo de validação, interagindo com a tua hipótese inicial,
definindo uma nova versão de protótipo, validando, iteração, hipótese, protótipo, validando, tecnicamente, em algum momento você vai encontrar uma solução para um problema ou você vai encontrar um problema que vale a pena ser solucionado, tá? Então, isso aqui é startup, tá? Definir hipótese, construir um protótipo, validar alguma coisa que você rodou com esse protótipo para ver se era verdade, se era mentira, interagir com as informações que você levantou durante o processo de interação e melhorar a tua hipótese e ficar nessa rodinha, tá? Isso aqui é startup. Então, quando alguém te perguntar por aí o que é startup, você responde: startup nada mais é do que uma ferramenta de gestão para criação de valor por meio de produtos e serviços em cenário de extrema incerteza, que tem tudo a ver com esse momento maluco da história da humanidade que a gente está vivendo. Beleza? Hackathon, tá? O que a gente vai fazer no Hackathon? Hackathon, o Hackathon da Penny Closter, especificamente o nosso Hackathon, a gente costuma fazer um laboratório de startup. Então, a ideia é que dentro desses próximos 2 dias a gente passe por todas essas etapas aqui, por uma última, que é o que eu vou falar logo na sequência. Mas a ideia é que vocês criem uma hipótese, ou seja, existem problemas que o Sebrae trouxe, aliás, desafios reais que o mercado está passando hoje em dia do turismo, e também olhando no viés de retomada desse mercado, né, pensando que, né, se Deus quiser, daqui a um ano a gente vai retomar pelo menos algo um pouco mais próximo do que a gente vivia antes dessa pandemia, mas olhar para esses desafios, definir uma hipótese de problema e solução, propor um protótipo, a gente vai fazer isso amanhã, definir um processo de validação, interagir com um número X de pessoas que tenham a ver com o problema que a gente está, com o problema com a solução, né, que as pessoas que estão precisando de uma solução dentro desse cenário, interagir com a hipótese de vocês e, por último, gravar um pitch, tá? Que nada adianta você pegar e você fazer um sistema extremamente estruturado de hipótese, prototipagem, validação e interação de produto, sendo que você não consegue apresentar isso para as pessoas, tá? Então, a última etapa vai ser transformar tudo isso daqui, toda essa etapa de hipótese, prototipagem, validação, interação de produto, em um pitch final, que é basicamente um discurso que ele tem duração de 4 minutos, onde vocês apresentam de forma extremamente simples, sucinta e sintética todos os aprendizados e toda a tese que vocês desenvolveram da solução que vocês vão trabalhar durante esse hackathon, tá? Então, basicamente, a gente vai rodar esse laboratório e por isso que eu falo que a forma como a gente trabalha o hackathon, ela não é com o intuito de construir código, de construir alguma coisa extremamente rápida, não. É de construir uma tese o mais sólida possível de algo que possa fazer sentido para o mercado, nesse caso, para o mercado de turismo, tá? Então, e por isso que eu falo, independente de qualquer coisa, uma forma, né, se a solução que vocês desenharem, ela vai para frente ou não, ela vai ganhar ou não, você pegar essa maquininha aqui e conseguir implementar no dia a dia de vocês, já é um resultado super interessante que a gente imagina que pode fazer bastante sentido para o negócio de vocês. Startup, o modelo startup de gestão, ele pode sim ser aplicado no teu negócio e sim você pode se beneficiar disso no dia a dia e transformar o teu negócio mais inovador por conta de um modelo como esse, beleza? Então, por último, vai ser domingo a entrega de pitch, e vocês vão subir, basicamente, uma apresentação de mais ou menos 10 a 11 slides, falando do resultado que vocês tiveram no hackathon, apresentando o protótipo e a solução de vocês durante nessa entrega final que a gente tem no hackathon, beleza? Encerro por aqui, espero ter trazido algum conteúdo interessante para vocês. Não sei se eu me estendi um pouco na apresentação, mas espero, enfim, estou aqui também para tirar qualquer dúvida que tenha surgido nesse processo, beleza? Legal, Thiago, obrigada. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, mandem as perguntas aí, mas acho que está tudo tranquilo aqui, Thiago. Tá, não, tem uma pergunta, tem algumas perguntas aqui. Opa, desculpa, Ana. A Samuel perguntou, eu falei MVP, né? MVP é a sigla de mínimo, em inglês, né? De Minimum Viable Product, que é produto mínimo viável, tá? A gente vai ter amanhã, naquela live de prototipagem. Amanhã, né? Amanhã à noite a gente vai ter a live de prototipagem, onde a gente vai definir melhor o que são essas coisas, tá? A gente não vai trabalhar com o conceito de MVP,
tá? O MVP, ele é algo que vem um pouco mais para frente na linha e na produção de um projeto, assim, quando você está trabalhando com gestão de projeto. A gente vai focar mais na produção de um protótipo, tá? MVP normalmente é algo que funciona, que você joga na mão do cliente, tá, Samuel? O protótipo é algo que você desenha, que pode funcionar ou não, pode ser funcional ou não, mas que você mostra para as pessoas para você começar a coletar essas informações. Aqui a Helena está perguntando, o desafio será amanhã até que horário? Na verdade, você vai ter a primeira entrega, tá? Que você vai ter que fazer, que é a entrega de ideação, e é nesse momento que você tem que falar qual é o desafio que você vai trabalhar, tá? Então, fiquem tranquilos, vocês vão... amanhã tem a live de ideação, justamente para falar um pouco mais sobre como que vocês fazem esse brainstorming com o time, como que vocês conseguem... desenhar ali um problema e uma solução, e aí que vocês vão ver qual é o desafio que vocês vão seguir, tá? Então, podem ficar bem tranquilos em relação a isso, não precisa definir o desafio agora, se vocês escolheram um desafio, vocês vão poder trocar depois sem problemas, tá? Boa. Diogo dos Santos pergunta, é possível prototipar um serviço? Sim, cara, é possível prototipar quase tudo, meu amigo. Quase tudo dá para prototipar, inclusive um serviço, tá? Uma forma, por exemplo, de você prototipar um serviço é você usar você mesmo como protótipo, tá? Isso mas depois a gente pode falar um pouco mais sobre, mais a fundo sobre isso, né, na etapa de prototipagem. Exato. Daniele... Opa! Pode falar. Daniele Nazaré, como identificar um problema? Melhor forma de identificar um problema são dois jeitos, basicamente. Um deles é você sofrer desse problema, ou seja, se você tem dor no pé, né? Então, né, essa é uma forma de você identificar um problema, o quanto a dor no pé ela pode ser um problema para você na sua vida, por exemplo. Então, uma forma interessante de você entender um problema é quando você sofre dele, tá? Essa é uma forma interessante. Ou dois, cara, você conversar muito, mas conversar com muitas pessoas que você acredita que sofrem com esse problema, tá? É interessante no processo de definição, né, de ideação, que a gente vai ver amanhã, esse processo de entrevista, conversar com o maior número de pessoas que você conseguir, claro que dentro do tempo limite que a gente tem, mas você entender não só o problema, mas o tamanho desse problema é algo interessante de se explorar, tá? Mas também a gente vai conversar sobre isso mais a fundo amanhã na etapa de ideação. É legal também porque tem vários colegas aí do setor de turismo também, então você vai poder validar, entrevistar, falar com eles para validar a solução de vocês, tá? Exato. Essa é assim, sem dúvidas, a gente acabou de fazer, e o mais legal, cara, tá cheio de gente. Uma coisa que a gente está conseguindo criar com a Panic, assim, é uma comunidade, assim, né, coisas que a gente vai descobrindo na medida que o barco vai andando. A gente vai criando, a gente tem uma comunidade que está se criando, de pessoas que estão participando de vários hackathons da Panic, a gente tem equipes fechadas aqui nesse hackathon que se conheceram no Hack pela Gastronomia, e que foi o hackathon que aconteceu há 2 semanas atrás, focado no mercado gastronômico, que está diretamente relacionado com o mercado de turismo. E até esqueci o que eu ia falar, mas era basicamente isso. Não, que o pessoal está todo aí disponível, porque eles se conectaram muito, porque são donos de restaurantes, são chefes de cozinha. Então, o setor, pensando em soluções para o setor, faz bastante sentido também. Exato. Cara, assim, a gente tem, né? A gente vê as pessoas que se inscrevem, a massa crítica, e isso é uma coisa que tem, e é isso que eu ia falar, o que tem sido legal dos hackathons que a gente tem feito, é que a massa crítica das pessoas que participam do hackathon são pessoas que têm domínio e são relacionadas à área. Então, assim, ó, tem muita gente, galera, tem muita gente qualificada que está participando desse hackathon ligada à área de turismo, tá? De toda a esfera de turismo, desde a hotelaria, a gastronomia, a tudo que você imaginar. Tá cheio de gente. Então, esses hackathons que a gente faz é um excelente lugar para respondendo já essa pergunta da Daniele, é um excelente lugar para você fazer essas entrevistas com potenciais usuários e encontrar oportunidades de mercado, tá? Então, assim, é o ecossistema perfeito para você conseguir desenvolver a tua ideia da melhor forma possível. E podem sugar a Paty também, que a Paty está aqui disponível, né, Paty? Tá só sem áudio aí, Paty. Eu vi ali no chat antes, né? Enquanto o Thiago falava, eu fui prestando atenção nele, aprendi um monte aí, Thiago, obrigada.
Mas fui navegando também nas perguntas, né, que eu não conseguia acompanhar enquanto eu falava. E eu queria explicar uma das coisas ali que trouxeram, porque eu acho que é bem importante. A Mariusa, ela pergunta algo assim na linha do é obrigatório trabalhar com guia ou com monitor para o ecoturismo? Eu acredito que essa pergunta tenha vindo quando eu falava da importância da vivência. Na verdade, não é obrigatório. É claro que quando a gente tem uma pessoa conduzindo, normalmente a nossa experiência tende a ser diferente, né? Tende a agregar em conhecimento. Mas a gente pode pensar muito em lugares autoguiados. Aliás, hoje, né, eu vejo que muitas coisas que os turistas precisam, o Google resolve. Por quê? Porque a informação está na palma da tua mão e você se sente apto a fazer a sua própria condução. E aproveitando a pergunta dela, eu quero explicar o que é o guia de turismo. O guia de turismo é a única profissão regulamentada. Eu formei todos vocês aqui em turismólogos, mas eu sinto dizer que turismólogo não é uma profissão regulamentada aqui no nosso país, mas o guia de turismo é a única profissão regulamentada do setor do turismo. Então, a gente não pode, porque eu conheço muito bem aquele destino, né? Eu conheço muito bem a cidade de Curitiba, eu vou ser guia aqui em Curitiba? Não posso. O guia, ele tem que ter uma carteirinha, e, aliás, várias das atividades turísticas são obrigatórias de terem cadastro no Ministério do Turismo, ele precisa ser formado para isso. Então, a gente tem o guia regional, o guia nacional, o guia internacional. Existe formação específica para isso. Mas daí não tem o condutor? Sim, existe o condutor. A legislação vai abrir brechas. Então, quando eu tenho um atrativo fechado, por exemplo, Guartelá, Parque Estadual aqui do Guartelá, em Castro. Eu posso formar uma pessoa especializada para conduzir naquele atrativo, tá? E eu estou dizendo isso porque, assim, não, é bem polêmica essa história no turismo, mas vai ser a única coisa que vai te pegar legalmente se você quiser oferecer serviços de guia de pessoas que não são regulamentadas. Boa. Só duas provocações, tá? Quero a parte para mentoria após a live. Assim, ó, eu não consigo estressar o quão legal é essa oportunidade, tá? Eu conheço a Paty já, a gente se conhece já de outros projetos que a gente já trabalhou junto. E, cara, assim, ela é excelente, assim, é uma fonte muito rica de dados da área de turismo e assim, ter a Paty dentro do Hackathon para vocês poderem explorar e terem sessão de mentoria assim, ó, é animal, porque é fonte direta. Agora eu tô me sentindo muito chique, ó. Oi, voltei. Hoje não, as mentorias começam amanhã, pessoal. Tá bom. Eu já anotei aqui o grupo 9, me chamou, eu vou lá dar um toque neles depois. Vou dar uma passadinha por lá. É fonte direta de dados, tá? E é importante trabalhar com dados. Paty é fonte direta de dados de uma das maiores instituições de empreendedorismo e negócios do Brasil, que é o Sebrae, tá? Então, isso é muito legal, essa oportunidade, então vale a pena explorar durante o Hackathon. Outra pergunta que eu quero jogar para a Paty aqui, que eu achei bem interessante, da Natasha. Quais são as expectativas para o setor de turismo pós-pandemia, Paty? O que você traz para a gente? Então, assim, olha, você já trouxe uma questão bem importante, a retomada do turismo vai se dar no âmbito do lazer e do turismo regional, né? As pessoas, inclusive as sondagens que tem com turistas, né? O turista, ele quer viajar para próximo do seu local de residência, se deslocando com o próprio carro. Então, são viagens de a partir de 5 horas. Turismo corporativo, que foi aquele cara que eu falei, né? O melhor tipo de turista para a gente trabalhar, que vem com mais grana, que tem alta expectativa, né? Que quer gastar no destino, isso vai demorar um pouco mais para ter a retomada, porque as organizações, as empresas, elas estão encontrando outros mecanismos. Mas eu não acho que isso vai diminuir a necessidade das viagens. Aliás, sempre quando surgiram as videoconferências, as pessoas falavam, vai acabar agora, as viagens vão acabar. E, na verdade, as viagens aumentaram, né? Os eventos vão acabar.
Não, os eventos não vão acabar. Nossa necessidade do contato olho no olho, se a gente estivesse junto, a gente estaria trocando cartão, a gente estaria trocando insights, né? Eu já estaria sentada na mesa de um de vocês conversando, entende? Então, assim, essa questão do presencial, ela vai se tornar híbrido. A gente vai embarcar a tecnologia, vai embarcar a experiência nas questões que são presenciais. Por exemplo, um casamento, né? Então, o casamento a gente tende a ter muito mais experiências a partir de tecnologias do que só a própria cerimônia. Desde o álbum, que a gente pode pensar com realidade aumentada, que já é uma realidade, né? Até o dia da cerimônia, né? Então, assim, muitas coisas estão sendo repensadas nesse universo do turismo em prol da pandemia. O que vai ser não é o que a gente vive hoje. O que a gente vive hoje não é o normal, né? O novo normal, de fato, o que a gente pode prever é que vai mudar. Então, vai mudar nessa linha do que é local, da valorização do que é próximo, né? E isso tem muito a ver, isso agrega muito na questão da experiência. Então, explorar isso, demonstrar isso do ponto de vista do turista, seja o cara lazer ou o cara negócios, é interessante. Contar isso e trabalhar uma comunicação diferenciada nessa linha é importante, né? E aí as viagens internacionais num segundo momento. Eu não vejo grandes viagens internacionais acontecendo como aconteciam antes, enquanto a gente não tiver a vacina. Mas já coisas assim muito interessantes estão surgindo, não sei se vocês viram aí essas semanas, os voos para lugar nenhum. Né? Só experiência, né? Então, assim, as pessoas compram um voo no aeroporto, fazem um voo lá de 1h e 45 minutos e voltam para o mesmo aeroporto, e aí o que hoje, né, cada vez mais se tornou uma experiência, o voo o viajar de avião já teve o seu charme, né, a comida de avião era boa, a gente vinha com souvenirs lá do avião, né. Hoje ficou cada vez mais terrível isso. Começaram a retomar a questão da experiência aí para as companhias aéreas. Então, um que eu vi era um voo da Hello Kitty, outro era um voo do Dia dos Pais. Então, são voos temáticos, voos de experiência, e você compra passagem para lugar nenhum. Então, veja, o limite da criatividade não tem, né? Se a gente for pensar nessas necessidades e no conjunto de ativos que a gente já tem. Então, aquilo que o Thiago trouxe é muito importante, testar, perguntar, né, para todo mundo, não parta, eu recomendaria, nunca parta só da sua dor, sempre valide isso com o mercado, porque às vezes a gente tende a ter alguns vieses, né, mas, enfim, vamos falar mais aí. Perfeito. Eu acho que é legal, inclusive, que tem bastante pergunta específica também de turismo, que eu acho que é legal, Thiago, a gente trazer a parte também nas lives de tira dúvidas, né, do pessoal. Total. Porque daí vocês conseguem explorar mais a parte também ali nesse assunto, a gente não quer se estender muito mais, que a gente já está aqui num tempo grande de live. Tem mais gente aí, Thiago? Tem mais pergunta? Cara, tem muita pergunta, e assim, eu acabei de olhar o Analytics aqui para dar uma olhada, assim, as 121 pessoas que estão na sala, elas estão desde o começo da live, as pessoas estão segurando, então, pô, galera, legal, 2 horas de live está sendo um recorde para a gente ver essa audiência. Show de bola. Não sei, eu acho que vale a pena, até por uma questão de não ficar muito extenso e a gente voltar para o Discord e continuar a montagem dos times, pessoal. Eu acho que vale a pena a gente fazer isso ou não explorar, Paty, se você estiver disponível para estar nas lives. Amanhã, às 9 horas da manhã, a gente tem a live de ideação. Eu tô mandando aqui para vocês já o link da live de amanhã, então já se inscreve aí nessa live. E aí a Paty também vai estar com a gente, então, Paty, que daí a gente vai falar de ideação, mas em seguida você pode entrar aí também, tirando as dúvidas do pessoal. Desculpa aí as perguntas que a gente não conseguiu responder também, mas a gente tem que correr para o Discord, que tem gente procurando time ainda. Mas já deu para botar bastante caraminhol na cabeça de vocês, já dá para dormir com a cabeça fritando, então esse conteúdo a gente já vai salvar e vai disponibilizar para vocês, então vocês podem assistir de novo e preparar as perguntinhas que amanhã a Paty volta para responder para vocês. Legal. Beleza? Boa.
Fechou, Thiago? Vamos lá. Fechou. Pessoal, eu vou compartilhar também mais uma vez o link aqui, caso vocês, agora, depois dessa live, caso vocês sintam que tem alguém que vocês queiram chamar para participar do time de vocês e tal. As inscrições ainda estão abertas, não sei se estão abertas. As inscrições estão abertas, elas fecham hoje, acho que meia-noite. Mas caso vocês queiram trazer alguém, fiquem à vontade para trazer mais gente. Já tem, enfim, o Hackathon ele já está acontecendo, tem bastante gente, tem vários times já sendo montados, mas caso vocês queiram chamar mais alguém, fiquem à vontade, beleza? É super legal, então quanto mais gente estiver participando e trocando essa experiência, vai ser mais enriquecedor para todo mundo também. Fechou. Beleza? Pessoal, obrigada a todo mundo que está aí. Sejam bem-vindos ao Inova Turismo. Vamos focar, vamos entregar o melhor que a gente conseguir. Contem com a gente e a gente se vê amanhã. Boa noite, Paty. Boa noite, Thiago. Boa noite, Paty. Boa noite, até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.